Glória a Deus. Bom dia, gente. A paz do Cristo. Deus continue sendo revelado nas nossas vidas esse tempo. Que Ele continue nos revelando a sua vontade. Que ela seja, como sempre é, boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Alegria do Senhor participar de mais essa programação. Eu estava tentando lembrar ali, mas se eu não estiver muito enganado, é a terceira vez. Eu estive em 2023, 2024 e agora 2026. É uma satisfação do Senhor estar aqui no Hope. Na verdade, eu não fiz essas contas, pastora Rosângela, mas é certo que a Central de Juiz de Fora, a Catedral de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aqui a Central de Muriaé são os três altares que eu mais subi na quarta região para pregar. São as três igrejas que eu mais preguei. Então é sempre uma alegria estar aqui, seja em cultos regulares da igreja, seja em programações do distrito, como já fizemos cultos aqui, ou seja agora nessa programação no Hope. Sempre alegria no Senhor participar desses movimentos. Na pessoa da pastora Rosângela, quero agradecer a todo o corpo pastoral dessa casa, pela alegria de estarmos juntos nesse tempo, pelo convite e pela bênção que tem sido essa programação. Eu não pude estar desde sexta-feira aqui com vocês. Nas outras duas oportunidades eu vim e fiquei todo o tempo, mesmo nos momentos que eu não estaria ministrando, mas eu tinha outros compromissos na sexta-feira. Nós tínhamos um compromisso, na verdade, do nosso congresso regional, que vai acontecer no final do mês, e também ontem, no sábado, eu tinha duas reuniões à tarde, mas consegui chegar ainda a tempo de ser abençoado por Deus pela ministração do pastor Shalom, e estar aqui com vocês é um grande privilégio. E a propósito de ter mencionado o nosso Congresso Regional de Avivamento, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio, daqui a 3 semanas, vai acontecer na Igreja Central de Cariacica, onde nós estamos movimentando esforços para termos muitos metodistas da quarta região ali. Eu sei que a quarta região é um desafio grande para nós, porque é Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. Então, obviamente, é um desafio grande a nível geográfico para nós. Então, toda a programação regional é um desafio. Eu que estou indo para o 4º ano na quarta região, eu já estou convencido disso, já não fico mais chorando, já não fico mais lamentando nada disso. Então vamos embora. Pego o carro, é 10 horas de carro, é 5 horas, é 6 horas. Quando vou para Juiz de Fora, são 3 horas e meia, é mais perto, mas já estamos acostumados com isso. O meu recorde, a pastora Rafaela está aqui, meu recorde foi em Guaçuí, ano retrasado, foi o meu recorde. Eu dirigi 7 horas e meia de Belo Horizonte até Guaçuí, preguei, passei mal, né? Preguei, passei mal e voltei para casa, mais 7 horas e meia. Então, é o meu recorde. Depois que eu fiz isso para pregar em Guaçuí, ainda passei mal lá. Então, para mim, qualquer distância é tranquilo. Mas eu estou dizendo isso porque eu sei que são desafios grandes que a gente tem que vencer. Mas nós não temos uma conferência regional de avivamento na quarta região há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, não é uma programação recorrente que nós fazemos todo ano, todo mês. É uma coisa que esporadicamente fazemos, então eu acredito que vale a pena os nossos esforços. Então, eu gostaria de contar com a vossa mobilização. Eu sei que nós não temos apenas os membros dessa igreja local aqui, temos membros de outras igrejas, estou vendo alguns colegas pastores e pastoras aqui também. Então, vale a nossa mobilização para essas 3 últimas semanas. Eu vou estar ministrando, obviamente, eu tenho pedido a Deus para me dar uma revelação para o rebanho que Ele tem me confiado. O bispo Paulo Rangel, da primeira região, vai estar ministrando. A missionária Érica Ferreira, que é uma pregadora, uma evangelista da Assembleia de Deus em São Paulo, vai estar também ministrando. O pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, em São José dos Campos, vai estar ministrando também. E nós cremos que vai ser um mover de Deus, gerando revelação no nosso coração. Ore, participe. Se você não tem o aplicativo da quarta região, nós temos espalhado
nas redes sociais, os perfis da Quarta Região, o link direto de transmissão, de inscrição. Faça sua inscrição, participe, divulgue, porque vai ser uma bênção. Eu não sei se nós vamos levar mais de 20 anos para termos outra conferência, outro congresso regional de avivamento. Espero que não, mas não é uma programação que temos todos os anos. Bom, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Como é um versículo só que nós vamos ler, então, em reverência à leitura que faremos, eu gostaria que, se for possível, você fique de pé. As igrejas de tradição reformada têm o costume de lerem a Bíblia em pé, mas isso não significa que quando nós lemos sentados ou deitados, isso significa uma irreverência nossa. Mas quando o texto é curtinho, eu geralmente peço o pessoal ficar em pé. Êxodo capítulo 3, versículo 6, quem encontrou, diga: achei. Maravilha. Diz assim o texto: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Só até aí vocês podem sentar. Esse texto é aquele famoso texto em que Moisés estava cuidando das ovelhinhas do seu sogro Jetro, e de repente, ao olhar para o alto de uma montanha, ele viu uma árvore que estava queimando, pegando fogo e não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e não é uma firula ou um incremento meu, o texto bíblico fala sobre isso, que ele, ao olhar o alto daquela montanha, disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver que maravilha é essa, como é que pode um produto altamente inflamável, que é uma árvore, está há muito tempo pegando fogo e não se consome. Eu vou até lá para ver essa maravilha. Então ele subiu aquele monte, o Monte Horebe, com a motivação exclusiva de saciar uma mera curiosidade. Ele não tinha nada além de uma mera curiosidade para tratar ali. Coisa maravilhosa, como é que pode uma árvore pegando fogo e não se consumindo? Eu vou até lá em cima ver que negócio é esse. A sarça queima e não se consome. Só que, ao lermos esse texto, eu li apenas um versículo, mas ele é parte de toda uma narrativa, todo um contexto. Ao subir aquela montanha, a curiosidade de Moisés se tornou numa reverência e, consequentemente, uma missão, quando ele ouviu Deus falar, quando ele ouviu a voz que saiu por trás da árvore dizer a ele o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquilo foi tão sério e tão importante para ele, que ele subiu aquela montanha com mera curiosidade. Quando ele ouviu: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sou eu que estou falando contigo, arranca as sandálias dos pés. A Bíblia diz que ele cobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Ele subiu a árvore para saciar a curiosidade. Ao ouvir: eu sou o Deus de Abraão, ele cobre o rosto. Opa, calma aí, o negócio agora é sério, não é brincadeira, não é uma mera curiosidade, é algo muito sério. Deus está falando comigo. E por saber e por conhecer quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele cobre o rosto em reverência. Essa é uma referência que o próprio Deus assumiu sobre si mesmo. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Há 16 outras citações na Bíblia onde Deus afirma ser o Deus dos patriarcas do povo de Israel. 16 vezes na Bíblia você vai ver Deus se autoproclamando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas é claro que há uma predileção em Deus mencionar que era o Deus de Abraão. Mas existem associações de Deus na Bíblia com outras pessoas. Eu sou o Deus de Naor, eu sou o Deus de Isaque, e Deus se associando com outras pessoas, mães. É muito evidente na Bíblia uma predileção de Deus de se associar como o Deus de Abraão. Há uma evidente
manifestação de Deus em privilegiar, associar a si mesmo com Abraão. Tanto é que em Gênesis 26, 24, o próprio Deus, mais uma vez, agora falando com Isaac, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e eu vou te abençoar por amor do meu servo Abraão. Olha só que coisa forte. Eu sou o Deus do teu pai Abraão e eu vou te abençoar por amor ao meu servo Abraão. Então fica muito claro para mim que Deus tinha essa predileção por se autoproclamar ser o Deus de Abraão. Isso é muito importante por algumas razões. Porque quando Deus olha para Abraão, quando Deus olhava para Abraão, Deus se identificava em muitas características de Abraão. Isso é muito importante para nós e precisa ser o nosso grande fascínio, meta e missão na vida. Permitir que a nossa caminhada, permitir que o nosso desenvolvimento, permitir que as nossas ações, permitir que as nossas motivações estejam alinhadas com as motivações de Deus. Ser como Ele é, ter as características dEle, ser afeiçoados por aquilo que Ele tem afeição. Abandonar e de alguma forma rejeitar aquilo que o próprio Deus rejeita. E toda vez que Deus encontra homens e mulheres que têm características como as dele, que se alinham, que estão alinhados com os princípios dele, Deus, como um pai, como uma mãe orgulhosa, como um pai orgulhoso, bate no peito e diz: eu sou o Deus dessa pessoa aí. É como um filho que faz algo bom e você, como um pai babão, uma mãe babona aí, você vai e se orgulha e diz: é o meu filho, é a minha filha. Eu sou pai desse camarada aí, olha, eu sou mãe dele aí, é meu filho. Deus, dentro dessa prerrogativa de se associar com seres humanos, com pessoas que caminham com Ele tem um orgulho, Ele tem prazer em dizer: eu sou o Deus de fulano, cicrano ou beltrano. No nosso caso aqui, e de forma bem especial, Deus se associa a Abraão. E eu gostaria muito que ao final desse nosso momento aqui de conversa, de exortação, de reflexão bíblica, nós possamos ter o fascínio, a missão, a meta muito significativa de buscarmos ter a nossa vida tão alinhada com Deus, tão associada a Deus, que Deus, ao olhar a nossa biografia, tenha o prazer de dizer: eu sou o Deus de fulano, e colocar o seu nome ali. Por entender que nós estamos conseguindo associar as nossas vidas a quem Ele é, ao que Ele é. Não é que Deus se sujeite, se submeta a mim como pessoa, a minha biografia. Não é que Deus se sujeite à sua biografia, não é isso. Deus é muito maior do que eu e vocês juntos. Não é uma submissão àquilo que eu sou, ao Bruno, ao José, a Maria, ao Joaquim. Não é uma submissão a biografias humanas, mas é uma associação com pessoas que se alinharam com o que Ele é, com o que Ele quer fazer e como Ele quer que nós sejamos. Então, o meu trabalho acaba ficando facilitado aqui, porque se Deus bateu no peito e disse: eu sou o Deus de Abraão, isso foi tão forte, a ponto de Moisés cobrir o seu rosto em reverência. O nosso trabalho é olhar para a vida de Abraão, entender um pouco como que Abraão se comportava. E o exercício é simples: pegar algumas características de Abraão e ver como é que Deus se comporta, como é que Ele age, como é que Ele se manifesta a partir desses princípios, e conseguirmos alinhar essas coisas com o desafio de fazermos o mesmo, com o desafio de imitarmos algumas características de Deus espelhadas em Abraão. Olhando para a vida de Abraão, não tem como iniciar falando qualquer outra coisa senão pelo princípio do chamado. Repita bem forte: chamado. Então, chamado é a primeira característica em Abraão que eu consigo associar com o perfil de Deus. A história de Abraão começa lá em Gênesis 11. Alguém vai falar: bispo, calma aí, é Gênesis 12. Não, Gênesis 11. Gênesis 11 começa a história de Abraão ser narrada na Bíblia. Em Gênesis 11, não em Gênesis 12, porque em Gênesis 11 ele está seguindo as direções do seu pai, o Tera, que ia
de forma nômade, era uma pessoa que ficava andando de lá para cá, de cá para lá, e ele levava os seus filhos, levava as suas noras, levava a sua família com ele. Aqui não há objetivos definidos, não tem nada claro de Deus para a vida de Abraão. Ele está só seguindo seu pai, para onde o pai ia, ele ia junto. Somente em Gênesis 12 é que a vida de Abraão começa a assumir um chamado com personalidade e com especificidade. É só ali em Gênesis 12 que a vida de Abraão começa a assumir uma capacitação específica. E ele também recebe de Deus uma autoridade para dar e assumir novas direções. Então é em Gênesis 12 que o chamado de Deus à vida de Abraão começa a assumir uma nova perspectiva. Deus o chama para cumprir um propósito. Deus fala: eu vou fazer da tua família uma grande família. Todas as outras famílias do mundo vão olhar para a tua família e vão ver como vale a pena andar comigo e vão querer andar comigo. Todas as outras nações e povos desse mundo vão olhar para a tua família e vão dizer: olha, vale a pena andar com Deus do povo descendente de Abraão, e nós queremos fazer o mesmo. Só que Abraão teve que aprender uma coisa muito clara que eu quero compartilhar com você sobre o chamado. Abraão teve que aprender que o chamado não era um evento específico e isolado em si mesmo, mas que o chamado de Deus nas nossas vidas é um processo de andar com Ele. E Abraão precisou entender isso. Como foi o seu chamado? É a pergunta que eu mais ouço. Os meus colegas pastores e pastores são aqui, certamente ouviram muito essa pergunta. Pastor, como é que foi o seu chamado? Pastora, como é que foi o seu chamado? Eu já ouvi essa pergunta, esse questionamento diversas vezes. Diversas vezes. Na igreja local, quando eu estava na igreja local, várias pessoas me procuravam: fala aí um pouco sobre o seu chamado. Porque, de alguma forma, a ideia que se tem sobre chamado de Deus é essa ideia consolidada de um evento, de um momento específico na história que Deus te sacudiu, te mobilizou para fazer algo. Isso não está totalmente errado. Eu não vim aqui dizer que você deve desmerecer isso. Eu não vim aqui dizer que você deve desmerecer aquele retiro onde Deus levantou um profeta para declarar que estava te chamando para fazer isso ou aquilo. Eu não sou aqui para desmerecer encontros como esse do Hope, onde Deus chama muitas pessoas para fazerem coisas tremendas para Ele em eventos como esse. Eu não sou aqui desmerecendo isso. Eu só estou dizendo que esses momentos que nós chamamos de chamado, que nós assumimos como chamado, eles são pontos de partida de Deus na nossa vida, e não algo exclusivo em si mesmos. Mas essa ideia de chamado como um evento em que Deus me chama para cumprir alguma coisa nele, e não como um processo de andar com Ele, é o que tem emperrado muita gente boa no tempo. É o que tem feito muita gente boa parar no tempo. É o que tem feito muita gente de carismas tremendos em Deus, habilidades tremendas em Deus pararem no tempo. Porque, de alguma forma, essa ideia de chamado como um evento, como algo estático, um movimento específico de um fim de semana, ou de um retiro, ou de um acampamento, que fica lá parado, isolado em si mesmo, é o que está na cabeça de muita gente. Quando nós entendemos o chamado como uma ideia de um evento, nós ficamos comprometidos com a nossa visão de chamado para identificar processos de Deus enquanto a gente caminha. Bispo, não entendi nada, então calma aí, eu vou repetir de uma outra forma. Quando a gente entende chamado como algo isolado, como um evento específico, nós vamos ter dificuldades de identificar a ação de Deus, processos do chamado, enquanto nós andamos, enquanto o chamado se processa. Um chamado não é um evento, mas é um processo de andar com Deus. E Abraão precisou entender isso. Tanto entendeu isso, que ele teve que se reportar a Deus em vários momentos, consertando algumas áreas da sua vida que ele foi deixando pelo caminho. Ele tanto entendeu que o chamado era um processo de andar com Deus, que todas as vezes que ele se permitia reflexões de identificar que ele tinha travado em algum momento, ele permitia que Deus pudesse então consertar isso dentro de si. Mas, lamentavelmente, muita gente tem tido a ideia de chamado como um evento e não como um processo de andar com Ele. Aí,
eu falava há alguns minutos que tem muita gente que está parando no tempo por causa dessa equivocada ideia sobre chamado. O que acontece é que quando eu entendo o chamado de Deus para mim, como um evento que ficou parado em algum momento na história, se eu não entender isso como um processo, enquanto as provações, enquanto os aperfeiçoamentos de Deus para o meu chamado acontecem, se eu entendo isso como algo estático e não como um processo, toda vez que as provações vierem, que as aflições vierem, que as propostas de aperfeiçoamento vierem, eu vou rejeitar isso, porque eu não consigo associar isso a um chamado que Deus me deu. Veja o caso de Jesus. Ele teve um ministério de 3 anos nessa terra, que começou aos 30 anos de idade. Talvez para alguns isso daria comichão, né? Como é que pode? Eu sei que Deus quer fazer algo grande na minha vida, mas já tem 30 anos que eu estou nessa expectativa, nesse roda e nada acontece. Levou 30 anos. Os teólogos acabam divergindo um pouco de data, mas a verdade é que o apóstolo Paulo não saiu ali do caminho para Damasco para se tornar o maior evangelista da história. Ele teve um tempo de maturação, de discipulado, de aperfeiçoamento. Mas quando eu entendo o chamado dentro da perspectiva de um evento, de algo que Deus falou comigo para fazer, mas eu fico lá de braços cruzados esperando um dia Ele passar com uma carruagem de fogo e me levar para cumprir esse chamado, todas as vezes que os processos do chamado acontecerem, eu rejeito. Tem gente que diz assim: Deus me chamou para coisas tremendas há 20 anos atrás e eu estou esperando Ele cumprir isso na minha vida. Pelo amor de Deus, a partir do momento que Ele te chamou para fazer algo, Ele iniciou o processo desse chamado na sua vida. E quando você não aceita os processos, quando você não aceita as transições para passar de níveis, você entendeu o chamado como um evento e está parado no tempo. Exatamente isso, a isso nós atribuímos parar no tempo. Tem gente que está parada há 15 anos atrás. Há 15 anos está parado no mesmo lugar, no lugar onde Deus o chamou, no lugar onde Deus a sacudiu, no lugar onde Deus ministrou forte ao seu coração, queria fazer algo, mas essa pessoa está parada lá, porque entendeu o chamado como um evento, e está esperando Deus fazer alguma coisa. Mas Deus já propôs tantas transições para novos ciclos, e essas pessoas não aceitam essas transições, porque não entenderam que Deus não chama pessoas simplesmente para realizarem coisas para Ele. Deus chama pessoas para realizarem coisas para Ele como consequência de andarem com Ele. E foi isso que Deus falou para Abraão: amigo, sai da tua casa, deixa aí a casa do Tera, teu pai, e anda comigo, porque enquanto você anda, você é aperfeiçoado, enquanto você anda, você é moldado por Deus, enquanto você anda, Ele vai te aperfeiçoando em áreas que você precisa crescer. Enquanto você anda cumprindo o chamado de Deus, é ali que Deus vai te projetando para coisas maiores. Enquanto nós andamos com Deus, que Ele vai propondo transições para sairmos de um ciclo e irmos para o outro. Mas é por isso que tem muita gente boa, com chamados tremendos em Deus, com perspectivas ministeriais poderosíssimas, mas que pararam no tempo, pela ideia de chamado como um evento. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar a você como é que foi o seu chamado, não diga como foi, diga como está sendo. O meu chamado não foi, ele está sendo dessa forma, porque Deus não me chamou para algo estático, parado, travado, de braços cruzados, esperando Ele me carregar. Deus me chamou para andar com Ele. Enquanto nós andamos com Deus, o chamado vai se desenvolvendo. E Deus resolveu se associar a Abraão dizendo: eu sou o Deus de Abraão, porque Deus também estabelece propósitos dele a partir dos tempos, das fases, dos ciclos, dos processos. A Bíblia diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Se tudo que Ele faz dura eternamente, é claro que nós não estamos falando de um Deus estático, nós estamos falando de um Deus de processos. Nós estamos falando de um Deus que se afeiçoa a fases distintas. Tudo o que Ele faz tem conexão com alguma coisa que vai acontecer amanhã. Você já leu o Salmo 19? O Salmo 19 diz o seguinte: um dia faz discurso ao outro dia, e à noite o conhecimento. Tudo é uma repetição. O Salmo 19 diz
que o domingo hoje, domingo dia 2 de maio, chama segunda-feira 3 de maio e diz o seguinte: olha, segunda-feira 3 de maio, senta aqui comigo, porque eu, domingo dia 2 de maio, vou te falar tudo o que vai acontecer amanhã. É uma mera repetição, ou seja, são ciclos que se repetem. E Deus age dessa forma. Agora, homens e mulheres de Deus maduros são aqueles, são aquelas que conseguem entender o chamado como um processo, como fases distintas, como ciclos que se conectam através de transições. E Deus, como é um Deus que faz tudo a partir de propósitos eternos, quando Ele vê alguém que entende o propósito de processos, Ele se afeiçoa a essas pessoas. Quando Deus viu que Abraão entendia que o chamado não era para ficar estático, parado, de braços cruzados, quando Deus enxergou que Abraão entendeu que o chamado era para andar com ele, ele bateu no peito de forma orgulhosa e disse: eu sou o Deus de Abraão, porque ele entende o chamado como um processo, ele não entende o chamado como algo estático. Desconstruir essa ideia de chamado como um evento para uma ideia de processo de andar com Deus desfaz crises, desfaz neuroses. Quando vierem as tentações, você não vai ficar mais alarmado por conta das tentações, porque você vai saber que ela é uma forma que Deus está permitindo para o seu aperfeiçoamento e para testar até onde você pode chegar, quais são as respostas que você pode dar no chamado que Ele te fez. Quando vierem as opressões, se você entende o chamado como um processo de andar com Deus, você não vai desanimar em meio às opressões, mas você vai entender como um levante maligno para brecar algo tremendo que Deus pode fazer através da sua vida. Quando você entende o chamado como um processo e não como um evento, você entende que quando Deus está te chamando para te aperfeiçoar, é porque Ele quer te usar mais nas mãos dEle, é porque Ele quer fazer coisas mais tremendas diante daquilo que Ele está te capacitando para fazer. E quando Deus enxergou que Abraão tinha essa capacidade de entender que o chamado era para andar com ele, Deus então disse: esse camarada tem princípios que eu tenho, eu sou o Deus de Abraão. Porque Deus também faz todas as coisas durando eternamente, a partir de fases. Deus se associa com Abraão, porque tudo que Ele faz dura a partir de processos, de ciclos. Uma outra coisa clara na vida de Abraão que eu preciso compartilhar com você, e Deus certamente se utilizou disso para se associar a Abraão, é o princípio da mutabilidade. Repita bem forte: mutabilidade. Eu sei que isso vai gerar, no primeiro momento, algumas crises na cabeça de algumas pessoas. Calma aí, bispo, se está sendo falado que Deus olhava para Abraão e via características de Abraão, e por isso Ele se autodenominou o Deus de Abraão, como é que a mutabilidade tem a ver com Deus? Calma, segura aí, não vai embora não, escute. A mutabilidade, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não é apenas algo associado à inconstância, a instabilidades. Pelo contrário, a mutabilidade é o princípio, é a capacidade, é a aptidão para sofrer mudanças e aperfeiçoamentos. Eu sei que algumas pessoas já estão lá na frente pensando: mas calma aí, isso não tem nada a ver com Deus. Calma. Então a mutabilidade não é a inconstância ou a instabilidade. Mutabilidade é o princípio de sofrer mudanças e aperfeiçoamentos. Olhando para a vida de Abraão, que é a nossa personagem aqui, eu vejo isso de forma muito clara, categórica, quando ele teve lá o problema com seu sobrinho Ló, que é uma história que quase todo mundo, se não todo mundo aqui conhece. A direção de Deus para Abraão foi muito clara: deixa a tua família e siga pelo caminho que eu vou te mostrar. Se você tem sobrinhos, você sabe muito bem que seus sobrinhos são parte da sua família. Mas a Bíblia diz, o versículo 4 de Gênesis 12, que Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. E quem conhece também o texto sabe muito bem que enquanto Abraão carregou Ló consigo, ele arrumou problemas. Enquanto Ló foi com Abraão, ele arrumou problemas. Abraão pisou numa terra próspera que era Canaã. Povos dariam a vida por aquele pedacinho de terra. Mas quando Abraão pisa em Canaã, o que acontece?
fome e seca. Aí ele vai para o Egito. Chegando no Egito, ele era uma pessoa socialmente bem posicionada, mas chegando lá ele cai em desprestígio, porque ele mente. Ele fala que Sara não era sua esposa, era sua irmã, aquele rolo todo. E ele acaba saindo do Egito em desprestígio. Até a riqueza de Abraão era um problema, que a Bíblia diz que os pastores do seu sobrinho e os seus próprios pastores viviam brigando. Então até ter muitas posses, ter um rebanho muito grande era problema para Abraão. Tudo dava errado para ele enquanto ele carregava o seu sobrinho. Até que um dia ele decidiu obedecer a Deus. E ele falou: olha, meu sobrinho, eu te amo como um irmão e não como um sobrinho. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim a gente vai caminhar. E a partir do momento que Abraão tomou aquela decisão de se desvencilhar do seu sobrinho, Deus apareceu a ele e refez todas as promessas que haviam sido feitas. Sabe por que eu estou mencionando isso na vida de Abraão? Porque Ló representa na vida de Abraão aquelas características mais genuinamente nossas. Sabe aquelas coisas que você nem percebe que você faz? Sabe aquelas coisas que você nem atenta e você está fazendo? Sabe aquelas coisas que você já foi avisada muitas vezes que você precisa corrigir, você até reconhece que precisa corrigir essas coisas, mas isso é tão natural dentro de você que você vai seguindo e fazendo. Sabe aquelas coisas genuinamente nossas, coisas tão profundas, coisas tão arraigadas, tão conectadas à nossa alma, a ponto de nós não percebermos os danos gerados. E Ló era assim para Abraão. Ló, o seu sobrinho, era assim para ele. Deus falou claramente: deixa a tua família e siga pelo caminho que eu vou te mostrar. Mas Ló era alguém tão amado por Abraão que ele não percebeu que estava desobedecendo a Deus. E quando Deus mostrou claramente para ele que tudo estava dando errado porque ele estava desobedecendo, ele tomou a decisão radical de mudar, de absorver esse princípio da mutabilidade, de transformar as suas realidades. Como eu te falei, mutabilidade não é inconstância, não é instabilidade. Mutabilidade é o potencial de sofrer mudanças e aperfeiçoamentos. Abraão parou, refletiu e teve que abrir mão de algo que ele amava muito, que era o seu sobrinho. A ponto dele falar: eu não te vejo como um tio e um sobrinho, eu te vejo como um irmão, eu te amo muito. E amava mesmo, a ponto de Deus falar claramente: deixa a família ele levar o sobrinho. Mas quando ele tomou a decisão de abrir mão de algo que era tão profundamente conectado com a sua alma, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele de novo em Gênesis 14, em Gênesis 15, Deus refez todas as promessas que havia feito a Abraão. Deus reafirmou tudo aquilo que Deus já tinha falado antes, mas que Abraão não estava apto a cumprir, porque ele não estava no local exato da obediência. Então escute, quando Deus enxergou em Abraão o princípio da mutabilidade, o princípio de abrir mão daquilo que estava tão fortemente agarrado na sua alma, mas ele teve disposição de mudar, Deus bateu no peito como um pai, como uma mãe orgulhosa e declarou: eu sou o Deus de Abraão. Mas sabe por quê? Porque embora Deus não mude princípios, escute isso, embora Deus não mude princípios, Deus adora mudar processos. Embora Deus não mude princípios, os princípios deles são imutáveis. Não adianta você chorar mais ou chorar menos, Deus não vai mudar os princípios dele. Ele não mente sobre os seus princípios, ele adora mudar, aperfeiçoar processos. Veja na história do relacionamento de Deus com o ser humano, quantas pessoas Deus chamou e falou: meu chapa, eu queria tanto fazer algo na tua vida, e eu estou esperando você se posicionar para que eu tenha condições de fazer isso. Quantas vezes na história do relacionamento de Deus com o ser humano, ele parou, chamou pessoas e falou: olha, se você não tomar jeito na tua vida, nessa área, eu não vou poder fazer coisas tremendas que eu gostaria de fazer na sua vida. E algumas dessas pessoas mudaram, algumas dessas pessoas alteraram realidades, e Deus então mudou processos para favorecerem essas pessoas. O contrário também é verdade. Alguns processos acabam sendo alterados para nos desmerecer enquanto alguém que foi chamado por Deus, porque nós desobedecemos.
Veja o clássico caso do rei Saul. Samuel falou para Saul: amigo, eu vou ali resolver um problema, quando eu voltar, nós vamos sacrificar juntos e Deus vai confirmar o teu reinado. O que significa isso? Já tinha um processo estabelecido, mas diz a Bíblia que Samuel demorou, Saul resolveu desobedecer, foi lá, sacrificou. Quando Samuel voltou, Samuel botou a mão na cabeça e falou: rapaz, você é doido, se você tivesse resolvido obedecer do que sacrificado, Deus confirmaria o teu reinado hoje. Mas porque você preferiu desobedecer e sacrificou, não obedeceu, Deus já está procurando outra pessoa que seja segundo o seu coração. Os processos para a consagração do rei de Israel foram alterados porque alguém resolveu desobedecer. Porque alguém, no caso Saul, resolveu não abrir mão das suas convicções. Então todas as vezes que Deus enxerga alguém com o potencial de parar, refletir e falar assim: olha, eu estava caminhando para lá, mas o caminho certo era do outro lado, então eu vou converter o meu caminho, eu vou refazer a história. Toda vez que Deus enxerga pessoas com a capacidade da mutabilidade, Deus se associa àquelas pessoas, porque Ele, não obstante não mudar princípios, Ele adora mudar processos, Ele adora nos favorecer, Ele adora que os processos equivocados da nossa vida sejam alterados para nos beneficiar. Então, em nome de Jesus, se você quer ser uma pessoa como Abraão, em que Deus orgulhosamente bata no peito e se associa a você, então assuma o princípio da mutabilidade, assuma o princípio de mudar, assuma o princípio de entregar alguns lós nesse altar, assuma o princípio de olhar para dentro da sua alma e investigar aquilo que de uma forma muito profunda e muito natural você já tem feito, mas que você sabe que Deus não tem se agradado. Você sabe que essas coisas estão te distanciando do altar, você sabe que essas coisas estão te distanciando do centro da vontade de Deus. E Abraão teve o potencial e a coragem de chamar o seu sobrinho, dar-lhe um beijo e dizer: eu te amo como o irmão outro ama o irmão, não como um tio ama um sobrinho, mas eu preciso me separar de você. Se você for para um lado, eu vou para o outro, e vice-versa. Deus está esperando que nós tenhamos essa manhã a mesma disposição de Abraão, de nesse altar dizermos para Ele: Senhor, eu amo esse negócio, eu amo fazer isso, eu amo ser assim, eu amo aquela trajetória que eu estava desenhando, eu amo aquele futuro que eu estava projetando, mas se a Tua vontade é que eu ande por um outro caminho, eu vou confiar na Tua palavra, eu vou confiar que o Senhor não vai deixar de ser Deus exatamente no meu momento, na minha história, porque o Senhor nunca deixou de ser Deus. É olhar o profeta Abacuque, que declarou: Senhor, eu estava sem esperança, eu estava aqui triste, eu estava abatido, mas eu ouvi as tuas declarações no decorrer dos anos, eu ouvi o que o Senhor andou fazendo aí nos séculos passados, e diante das tuas declarações eu tenho ficado alarmado, e eu não posso fazer outra coisa senão pedir: faz de novo, aviva a tua obra na minha vida. É olhar para trás e reconhecer que Deus não muda, e se Ele é poderoso, se Ele foi poderoso para sustentar tantas pessoas até hoje, Ele vai ser poderoso para te sustentar, se você resolver obedecê-lo e abrir mão de muitas coisas que são lá dentro da tua vida. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, porque mesmo não mudando princípios, Ele adora mudar processos na nossa vida. Ele adora mudar processos. Ele adoraria que eu e vocês pudéssemos ter uma nova disposição nessa manhã, para que algumas coisas que já estavam consolidadas, que já estavam se desenhando no mundo espiritual para nos desfavorecerem, comecem a ser alterados para nos favorecerem. Daniel continuou orando durante 21 dias, e o anjo foi até ele e disse: meu amigo, quer saber de uma coisa? No primeiro dia Deus já mandou resposta: mães, os demônios aqui da área da Pérsia se levantaram contra mim, Deus mandou reforço dos anjos, e eu só vim porque você não parou de orar.
Alguns movimentos no mundo espiritual já estavam se consolidando e se arquitetando para tramarem contra você, mas pelo seu posicionamento de entregar alguns lós nesse altar daqui a pouco, Deus vai mudar processos, Deus vai aperfeiçoar realidades, Deus vai dar ordem para anjos irem para locais específicos e estratégicos do mundo espiritual, batalharem pela tua vitória e pela minha vitória. E se você não acredita nisso, é muito fácil, é só pegar o livro de Daniel, capítulo 10, e rasgar da sua Bíblia, está tudo feito. Porque tem alguns crentes, pastora, que não acreditam nesse movimento do mundo espiritual. Pega Daniel 10 e rasgue, aí está tudo feito. Mas se você não vai rasgar Daniel 10, acredite, o mundo espiritual é real, e há favorecimentos e desfavorecimentos, e dependendo da nossa postura, Deus gosta de mudar realidades e processos para nos favorecer. E quando ele viu que Abraão teve a coragem de fazer isso, ele bateu no peito e falou: eu sou o Deus de Abraão. Quer ver uma outra característica de Abraão? A característica da aliança, repita, aliança. Abraão era um camarada bem posicionado na vida, um camarada bem posicionado socialmente. Pessoas assim têm muitas ofertas de alianças. Tanto é que ele teve diversas propostas para fazer alianças e acordos. Especificamente um chama muita atenção na Bíblia, que foi quando o seu sobrinho Ló se meteu no meio de uma guerra lá de 4 reis contra 5, estava lá no meio, o couro comendo, pancadaria para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que Abraão se meteu lá no meio da guerra para resolver o problema. O rei de Sodoma chamou Abraão no canto e falou assim: meu chapa, vamos fazer um acordo aqui entre nós. Você me entregue as pessoas e eu vou te entregar, eu vou deixar nas tuas mãos todos os bens dela. Tudo que essas pessoas que você me entregar vai ficar para você. O rei de Sodoma, um belo de um cara de pau, fez essa proposta para Abraão. E Abraão respondeu a ele o seguinte: olha, rei de Sodoma, escute uma coisa, eu só levanto as minhas mãos para o Altíssimo Deus, possuidor dos céus e da terra. Eu não faço negócios com você, eu não faço negócio contigo, eu não me importo com os bens das pessoas, não que não tenha qualquer valor, mas eu só levanto as minhas mãos. Eu só faço acordo com Deus Altíssimo, que é possuidor dos céus e da terra. Abraão tinha uma aliança com Deus. E alguém vai dizer assim: mas bispo, isso é quase que chover no molhado, falar de aliança com Deus para crentes. Será mesmo que é chover no molhado falar de alianças com Deus para crentes em Jesus? Será mesmo que nós não possuímos algumas alianças com Deus e de fabricação pessoal da nossa alma? Será mesmo que todos nós aqui, estamos isentos de ter qualquer nível de devoção ou de comprometimento com alguns deuses de fabricação pessoal da nossa alma? Talvez você não acenda a vela para uma imagem de escultura, talvez você não reverencie uma imagem de ouro, talvez você não coloque farofa para um falso deus na esquina da rua da sua casa, mas talvez você seja um devoto dos mais ferrenhos à sua própria personalidade. Talvez você seja um devoto dos mais ferrenhos a um estilo de vida que você não abre mão por nada. Talvez você seja um devoto fervoroso a um projeto de vida que você já estabeleceu e você tenta conectar Deus no corre-corre aos seus projetos e não o inverso. Então, quando nós falamos de aliança com Deus, não é algo tão natural assim para nós. Abraão tinha idolatria da sua personalidade, isso fica muito claro. Tanto é que Deus, em algum momento, quis medir quem ele amava mais: as suas coisas ou o próprio Deus? Aquilo que estava conectado a algo que ele havia conseguido ou o próprio Deus? Deus fez assim com o próprio Isaac, filho de Abraão. Você vai lá, sacrifica o seu filho no alto do Monte Moriá, que eu quero ver se você ama a Deus mesmo. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que veio uma voz do céu exclamando, dizendo: Abraão, não faças mal ao menino. Foi uma exclamação. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer o que ele tinha ouvido como dedicação a Deus. E todo mundo aqui sabe que Deus nunca quis matar Isaac. Deus só queria colocar as coisas nos seus devidos lugares na vida
de Abraão. Mas veja que Abraão tinha um culto à sua personalidade. Alguém vai dizer: bispo, agora não, o senhor já está mentindo. Eu estou mentindo? Você não lembra quando Abraão estava lá no Egito? Ao invés de ele falar a verdade, ele, para se preservar, ele disse: não, essa bonitona aí não é minha esposa, não. Essa bonitona aí é minha irmã. Na verdade, ele estava querendo se proteger e arrumou problemas. Depois, ele resolve ter uma criança, ele resolve ter um filho com a sua própria empregada. Tudo porque ele ouviu de Deus uma revelação, uma profecia, algo que Deus falou que ia fazer, e ele achou então que ele tinha que dar um jeito para cumprir aquilo da sua própria maneira. Ou seja, ele tinha vários deuses de fabricação pessoal. E Deus, quando identifica que Abraão estava ali associado a uma aliança com ele, que ele tinha mudado isso e tinha colocado Deus na prateleira principal, Deus então bateu no peito e falou: eu sou Deus de Abraão. Porque Deus se associa àqueles e àquelas que têm um relacionamento com ele como exclusividade. E aí você vai ter que olhar para dentro de si e refletir se a tua aliança com Deus é uma exclusividade, se a tua relação com Ele é a coisa mais importante, é a coisa mais significativa da sua história. Você não precisa levantar as mãos, você não precisa falar para quem está do seu lado agora. Diga para si mesmo, responda isso para si mesmo. Sua relação com Deus é a coisa mais importante, porque se for, Deus vai se associar a você. Porque Deus, Ele faz com que a sua relação com o ser humano seja a coisa mais importante. Tanto é que Ele falou para Noé: toda vez que você vir aquele arco colorido lá no céu, você vai lembrar que eu sou um Deus de aliança, que eu tenho palavra e que eu vou fazer conforme eu falei. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus como nós, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, Ele faz a sua parte, Ele cumpre a sua parte da aliança. Então Deus, quando viu Abraão declarando: eu não faço negócio com ninguém, porque eu só levanto as mãos para o Deus que é possuidor dos céus e da terra, Ele falou: esse aí é o meu garoto, esse é Abraão, e eu sou o Deus de Abraão, porque ele tem aliança comigo e eu tenho aliança com ele. Uma penúltima coisa que eu quero falar para você é que, além das coisas que eu já mencionei, uma outra característica muito significativa que eu espero que eu e vocês possamos expressá-la a Deus essa manhã, é que Abraão tinha como característica oferecer o melhor a Deus. Repita bem forte: oferecer o melhor. Oferecer o melhor a Deus é uma característica tremenda que Abraão também manifestou. Isso fica claro para nós na visita dos anjos, quando chegaram na sua casa para prometerem que ele iria ser pai de uma grande nação. A Bíblia diz que ele nem sabia no primeiro momento que eram anjos, então não dá nem para a gente falar que ele fez aquele melhor ali porque ele sabia que eram anjos. A Bíblia fala que, sem saber, ele hospedou anjos. Mas ele ofereceu o melhor porque, mesmo não sabendo que eram anjos, ele sabia que eram representantes de Deus. É o que nós, a teologia, chamamos de teofania. A teofania é a manifestação de Deus em forma humana. É como Deus aparecia no passado, como Deus se revelava no passado, às vezes até em forma humana. É o que nós chamamos então de teofania. Mas isso aí é uma outra história. A verdade é que Deus estava se revelando ali através daqueles anjos, só que Abraão não sabia. Mas ele, reconhecendo que era o enviado de Deus, ele ofereceu o melhor. Ele foi lá para Sara e falou: Sara, faz aquele melhor bolo que você sabe fazer. Ele foi aos seus empregados e falou: olha, faça uma melhor comida, nós temos enviados de Deus aqui. E eles deram o seu melhor. E depois de receberem o melhor de Abraão, eles declararam a palavra profética a Abraão: olha, no tempo oportuno você vai ser pai. Aí Sara, do outro lado da tenda, começou a rir. O anjo disse: você que está aí do outro lado, só porque você está rindo aí, o nome dessa criança vai ser Isaac, mas Deus vai cumprir essa palavra. Ou seja, não sobrou para ninguém, não sobrou nem para Sara, que estava dando gargalhada do outro lado, descrente, porque ela já era idosa, e mesmo que ela fosse uma jovenzinha de 20, 25 anos, ela não poderia ter filhos. Mas o que fica aqui
essa disposição de Abraão de dar o seu melhor, de não medir esforços, quando ele percebeu que aquilo tinha uma conexão com Deus. Tem conexão com Deus, então eu vou dar o meu melhor. E percebendo isso, Deus também se associa a Abraão por um fato muito claro que todo mundo já deve ter entendido. Deus sempre deu o seu melhor. A excelência é um princípio de Deus. Deus nunca recebeu nada por acaso. Deus nunca recebeu nada de qualquer maneira. Alguns sacerdotes no passado, que o trabalho dos caras era só esse, tá? Pegar o incensário, o fogo já vinha de Deus, nem produzir fogo eles precisavam. Eles tinham que pegar o incensário, pegar o fogo que lá no altar do pátio tinha vindo de Deus, eles pegavam o fogo e queimavam o incenso dentro do tabernáculo. O trabalho dos caras era só esse. Um dia, eles não fizeram o que tinha que ser feito, e lá dentro do tabernáculo eles falaram: olha, não precisa voltar lá não, risca um fósforo aí, a gente resolve esse negócio e Deus vai receber a nossa oferta aqui dentro. E eles riscaram o seu fósforo lá dentro e foram fulminados, porque Deus não aceitou receber um fogo estranho. Então Deus nunca recebeu qualquer coisa. Por quê? Porque Ele nunca deu qualquer coisa. Veja na criação, a excelência foi uma marca. Ele foi declarando: agora pareça isso, agora pareça aquilo, agora seja feito dessa forma. E todas as coisas conectadas. Olhe a imensidão do universo, olhe a complexidade do universo. Veja que cada coisa se conecta com outra. Deus pensou em cada detalhe. Veja que Ele tombou o globo terrestre no grau certo para que o movimento de rotação e translação da Terra e dos demais astros pudessem ser combinados. Veja que Ele entendeu exatamente a distância entre as galáxias, Ele entendeu a distância do Sol, da Lua, da Terra. Ele pensou em todos os detalhes. Dentro da sua cabeça, dentro do seu crânio, existem mais de 10 milhões de conexões nervosas, cada um fio entrelaçado no outro que Deus foi conectando, e cada um deles tem a sua especificidade. Ele é um Deus de excelência, e Ele entrega sempre o seu melhor, e Ele espera que nós possamos oferecer a Ele também o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas ações, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa atenção à sua palavra, o melhor da nossa força, tudo sendo melhor. Veja o caso clássico, eu estou falando de Abraão, mas veja o caso clássico de Pedro. Eu já estou caminhando para encerrar, segura só um pouquinho aí. Veja o caso de Pedro. Ele vivia batendo no peito e se vangloriando em dizer que ele era o melhor dos discípulos. E eu não estou inventando nada, os discípulos viviam brigando para saber quem era o melhor e maior entre eles. Até que um dia Jesus morreu, já tinha ressuscitado, e Pedro carregava o peso de ter negado Jesus 3 vezes. Aí quando Jesus encontra com Pedro lá no mar de Tiberíades, Jesus pergunta a Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? E 3 vezes você conhece o texto na língua portuguesa, só que eu não sei se todo mundo conhece esse texto na língua grega, no original grego. E aí vai fazendo algumas diferenças. Jesus pergunta: você me agapau, ou seja, o amor ágape. Eu vi o pastor Shalom falando ontem que podem bater nele. Eu não vou testar isso porque ele é grande, né? Mas ele falou que podem bater nele, mas não encoste na sua filha. Isso aí mesmo, pastor. E quem te ensinou a fazer isso, pastor? Você fez teste para isso? Fez alguma prova para isso? Claro que não, isso é instintivo. É o amor ágape, é o amor de doação. Pode vir um leão para fazer mal contra meus filhos, eu vou correr em cima do leão na frente dele, sabendo que ele vai me esmagar, vai acabar comigo, mas pelo menos eu salvo os meus filhos. Eu não fiz um curso sobre isso, é algo instintivo, é o amor ágape. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me agapau, você me ama no nível máximo? E Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu. É o amor filos, filantropia, é o amor de amigos. E ele falou: Senhor, eu te filéu. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, pensa direitinho, você me agapau, você me ama no nível máximo? E Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu. Aí é que vem a terceira vez. Jesus pergunta, da forma como Pedro tinha respondido, e pergunta: Pedro, quer dizer então que você só me filéu? Quer dizer que você só me ama como um amigo ou um outro amigo? Aí, é por isso que na língua portuguesa está escrito lá, que na terceira vez, Pedro se entristeceu. E ele respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas, não adianta eu te enganar. O Senhor sabe de tudo, e o Senhor sabe que eu só te filéu.
o Senhor sabe que eu só te amo como um amigo ama outro amigo. Quando Pedro botava aquela banca toda de maior discípulo, o que Jesus fazia com ele? Vai se converter, o dia que você se converter você vai ser uma bênção. Pedro, o diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo, vigia, rapaz. Mas quando Pedro disse, Senhor, tu sabes de tudo, eu me entristeço por isso, mas a realidade, o melhor que eu posso te oferecer agora é isso, é um reconhecimento sincero de que eu não te amo no nível máximo. Eu até disse isso lá atrás, mas isso não é verdade, o Senhor sabe de tudo. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Então Pedro, faz o seguinte para mim, vai lá e apacenta as minhas ovelhas, vai lá e cuida do meu rebanho. A lógica teria que ser a inversa, quando ele batia no peito e falava, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele falava essas coisas, a lógica humana era, então agora você está preparado? Não. Pedro disse, tu sabes de todas as coisas, eu posso levantar quantas mãos forem aqui, eu posso cantar de forma entusiasta muitas canções aqui, mas Deus consegue investigar se esse é o melhor do meu coração. E o melhor do coração de Pedro naquele dia, no mar de Tiberíades, com a sua varinha de pescar, voltando à velha vida, foi dizer para Jesus, tu sabes de todas as coisas, esse é o melhor que eu posso te entregar. Antes era falsidade, dissimulação, agora esse é o meu melhor. Escute, ainda que o seu melhor a Deus essa manhã seja o constrangimento nesse altar, dizendo para Ele que você não é a pessoa que você tanto investiu forças para mostrar ser, ainda que o reconhecimento do seu melhor nessa manhã seja dizer para Deus, Senhor, eu queria estar no nível maior, mas eu ainda não estou, mas o que eu tenho, eu te entrego, esse é o meu melhor. Ainda que esse seja o seu melhor nessa manhã, Deus não vai resistir a isso, e Ele vai declarar, apacenta as minhas ovelhas. O nosso melhor, mesmo que seja o constrangimento nesse altar, reconhecendo, Deus, eu pequei e eu quero confessar o meu pecado. A Bíblia diz, o Salmo 51, que depois de pecar e adulterar, Davi se arrependeu e declarou, Senhor, me purifica, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não pode desprezar. Eu posso pedir a Deus um carro novo e Ele não vai me dar, eu posso pedir a Deus uma casa nova e Ele não me dá, é dele, Ele dá se Ele quiser, mas Ele não pode negar a sua essência, Ele é amor, e se eu entregar a Ele um coração quebrantado nesse altar, esse vai ser o melhor, Ele vai dar o seu melhor também. E é por isso que Ele disse para Abraão, eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão dá o seu melhor, e eu também dou o meu melhor. Ele deu o seu melhor na cruz. Filipenses 2, de 5 a 11 diz, Ele não precisava nada disso, mas Ele não teve por usurpação continuar sendo Deus, assumiu a forma de servo. Deus deu o melhor que Ele tinha, Ele deu a si mesmo. Então dê o seu melhor a Deus, porque todas as pessoas que dão o seu melhor a Deus, Ele bate no peito e diz, eu sou o Deus. Esse camarada aí pode colocar o nome dele associado comigo, porque Ele dá o seu melhor, porque eu dou o meu melhor. E eu encerro dizendo para você uma última coisa, de forma breve, eu quero falar isso. Eu já falei para você sobre várias características de Abraão, eu quero encerrar. Não é a última característica dele, mas é a última característica que eu vou citar nessa manhã para encerrarmos. É que além de todas essas coisas que eu falei sobre Abraão, Abraão também tinha uma característica fenomenal que o vinculava e o associava a Deus, que era viver expectativa de algo grande. Então repita para encerrar, vai ser a última coisa que eu vou pedir para você falar. Diga assim, viver expectativa de algo grande. A partir do momento que Deus chamou Abraão e falou para ele o seguinte, amigo, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou fazer de você alguém marcado na história. Você consegue contar quantas estrelas tem nos céus? Não. Vai ser assim a tua descendência. Você consegue contar os grãozinhos de areia na praia? Não. Eu vou fazer a tua descendência assim, vai ser muito grande. Todos os outros povos vão olhar para a tua família e vão falar que vale a pena andar comigo. Sabe o que aconteceu com Abraão depois de ouvir Deus falar isso? Ele começou a conectar tudo na sua vida para esse propósito. Ele começou a viver a expectativa disso. Por favor, escute com calma o que eu vou lhes dizer agora, para que ninguém saia daqui dizendo algo que eu não falei, e não saia também dizendo coisas que eu
falei e você diga que eu não falei. Então calma, só para isso que eu vou te falar. Até os erros de Abraão estavam vinculados ao grande projeto dele. Mas por que eu estou pedindo calma com isso? Porque eu não estou validando os erros de Abraão. Por favor, eu não estou validando os erros de Abraão. Eu só estou dizendo que ele estava tão focado no grande projeto que Deus havia oferecido a ele, que até os erros dele estavam conectados com o grande projeto. Por exemplo, só para esclarecer mais isso, eu sou bispo da igreja. O bispo é um pastor que foi eleito para supervisionar uma região na igreja metodista. Então eu sou um pastor. Se amanhã você ouvir ou me vir envolvido, por exemplo, em um escândalo sobre política, por exemplo, ouvi que o bispo Bruno está envolvido num escândalo aí com negócio de política, eu perdi o foco. Eu teria perdido o foco. Por quê? Porque não foi para esse projeto que Deus me chamou. E eu não sou contra a política ou quem é político. Por favor, eu só estou dizendo que eu não fui chamado para isso. Então, os meus erros, os meus desacertos, as minhas caminhadas têm que ser dentro daquilo que condiz com o meu projeto de vida, porque eu vivo a expectativa dele. Até mesmo os erros de Abraão estavam conectados com aquela grande projeção de vida. Por que eu falo isso? Porque ele começou a conectar tudo na sua vida, a investir e a viver a expectativa desse grande projeto, até mesmo os erros. Veja que o grande erro de Abraão qual foi? Ter um filho com a sua empregada. E eu não estou justificando, por favor, mas o que tinha por trás daquele erro dele? Que ele estava tão aficionado no seu grande projeto de ser pai de uma grande nação, que durante um tempo ele acabou desviando um pouco os princípios e bagunçando a história. E Deus o reprovou nisso, que fique claro. Mas o que eu quero enfatizar é que até mesmo os erros de Abraão estavam conectados ao seu grande projeto. Quer ver uma coisa que me deixa aborrecidíssimo, muito aborrecido mesmo, é quando alguém vem conversar comigo e fala assim, quando alguém vem conversar com meus pastores, e as pastoras aqui já devem ter ouvido isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa, mas eu quero falar com o Bruno, eu não quero falar com o pastor, com o bispo agora. Vou te falar como o Bruno. Essa é uma coisa que me irrita muito. Uma pessoa, há pouco tempo atrás, fez isso comigo, eu disse para ela o seguinte, calma aí. Antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa. O que você vai falar para mim, eu não tenho como interpretar a partir de uma outra lógica. Eu vou interpretar a partir da lógica de um evangelista, de um pastor, que é o que eu sou. Então não tem essa de falar com Bruno, ou com o evangelista Bruno, ou com o pastor, ou com o bispo. Não tem essa. Tudo que eu vou pensar, ouvir, considerar na minha vida é a partir da perspectiva que Deus me deu de ministério. Não é a nomenclatura, por favor, não é o título, é o princípio. Então a pessoa fala, não, eu quero falar com a pessoa. Não tem essa de falar com a pessoa, meu chapa. A pessoa, Bruno, é o pastor Bruno, é o bispo Bruno, é o evangelista Bruno, é o pregador Bruno. Porque isso faz parte da minha essência. Eu vivo a expectativa de tudo na minha vida conectado a essa palavra. A palavra que um dia Deus colocou no meu coração, na minha adolescência, de que eu seria um pregador, de que eu cuidaria do rebanho dele. Viva a expectativa de um grande projeto conectado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se permita considerar uma coisa sem estar conectado com o projeto de Deus. Não se permita dizer sim para alguma coisa sem conexão com o projeto de Deus. Não se permita abandonar alguma coisa sem fazer um filtro a partir das conexões com o que Deus te chamou para fazer. Abraão não se permitiu fazer isso. Ele vivia a expectativa de um grande projeto. E aí eu termino dizendo a vocês o porquê que Deus bateu no peito e disse, rapaz, esse camarada aí, eu posso dizer, eu sou o Deus de Abraão. Porque Abraão vivia a expectativa desse grande projeto. Tudo que Deus faz, cria essa chave com um grande projeto. E eu lembro a você daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Diz a palavra de Deus que tudo era sem forma e vazio.
E o Espírito de Deus pairava pela face das águas. E a Bíblia diz que Deus então resolveu criar todas as coisas. E Ele falou: vou fazer o ser humano à minha imagem, à minha semelhança. Fez o ser humano em mais semelhança dele. Para quê? Para conversar com esse ser humano, para estabelecer relacionamento. Aí esse ser humano vai e peca. Esse ser humano vai e desobedece a Deus. Aí Deus vai e expulsa esse ser humano do paraíso. Mas chega para Noé e fala assim: Noé, construa uma arca grande, coloque a tua família lá dentro, você vai sair no tempo oportuno e eu vou restabelecer o grande projeto que eu tenho de vincular-me ao ser humano, de criar conexão com esse ser humano. Aí Deus vai e chama Abraão e fala: eu vou fazer da tua família uma grande família. Aí Deus faz a família de Abraão uma grande família. Essa família, o povo de Israel, se desvincula de Deus, desobedece, acaba fazendo pactos com outros povos, mesmo depois de sair do Egito. Aí Deus levanta os juízes para guiarem o povo, com o objetivo de estabelecer relação com esse ser humano. Aí o povo de Israel vai e pede para Deus para ter reis. Aí Deus vai e permite os reis. Aí Deus levanta profetas, para os profetas não deixarem os reis saírem da linha. Aí os profetas fazem o quê? Começam a denunciar o pecado dos reis. Aí o que os reis fazem? Constroem a casa de profetas, para terem profetas bancados por eles, para falar o que eles queriam que fosse falado. Aí Deus fala: olha, está tudo errado isso aí. Aí Deus levanta um profeta chamado Jeremias e diz: olha, dias virão que eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, e essa aliança vai ser plena. Aí Deus vai e manda Jesus para refazer conexão com o seu povo. Aí Jesus passa 33 anos, 3 anos os últimos, ministrando, pregando. Aí ele disse para os seus discípulos: vou para o meu pai. Aí os discípulos falam: o senhor não pode fazer isso, está doido, nós vamos ficar como? Aí Jesus fala: não, calma, eu vou mandar o Espírito Consolador, ele vai cumprir essa obra. Qual é a obra de Deus? Conectar o ser humano com ele. Aí Deus vai, manda o Espírito, derrama o seu Espírito sobre todos os discípulos. Essa igreja começa a apanhar, começa a ser perseguida, mas ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Aí no nosso caso específico, metodistas, lá no século XVIII, Deus levanta um homem chamado John Wesley. O fogo cai sobre a vida dele em 24 de maio de 1738. Muitos metodistas começam a surgirem na Europa e depois na América do Norte. No século XIX vem para o Brasil, há mais de 100 anos aqui em Muriaé. Aí Deus foi, chamou você, alguém colocou a mão sobre a sua cabeça, Deus te ungiu para um grande projeto. Isso significa que Deus tem um grande projeto que Ele persegue desde a fundação desse mundo, e chegou a mim, chegou até você. Deus tem um grande projeto, e quando Ele vê alguém como Abraão, que se associa a Ele num grande projeto, Ele bate no peito e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dessa pessoa aí, porque eu tenho um grande projeto que eu persigo desde lá, e que se cumpre na vida dessas pessoas. Deus quer se associar a você com um grande projeto, com algo tremendo que Ele quer fazer na sua vida. Fique de pé agora em nome de Jesus. Vamos orar e vamos pedir que Deus se associe a nós. Abra sua boca e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Eu vou devolver o microfone à liderança da igreja, mas eu quero orar com você e por você antes. Diga para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor associe os seus perfis à minha vida. Eu quero estar associado, Deus, a quem o Senhor é. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, e Ele está falando agora o teu nome. Você pode ouvir agora isso. Comece a ouvir agora Deus falando na tua alma: eu sou o teu Deus, e Ele está colocando o teu nome ali. Pode colocar o seu nome agora, porque Deus vai se associar a você. Deus vai se associar a você. Deus vai se associar a você. Deus vai se associar a ministérios aqui. Deus vai se associar a famílias aqui. Deus vai se associar a grupos nesse lugar. Deus vai se associar a essa igreja de forma cada vez mais íntima. Nós vamos terminar esse culto agora. Eu quero chamar você a vir no altar, porque o altar é um símbolo dessa entrega. Se você se sente à vontade para isso, vem aqui, eu quero orar e encerrar.